Bom dia a todas e todos. Sabendo que as periferias apresentam desde os maiores índices de vulnerabilidade social, como também apresenta potências, conhecimentos, produtos materiais e imateriais com grandes qualidades, a gente convidou o Jailson Souza e Silva, geógrafo, fundador do Observatório de Favelas e membro do Conselho Curador da Fundação Tite Setúbal, para discutir com a gente a temática Potências Periféricas. Eu nasci na periferia do Rio de Janeiro, numa favela chamada Mangueirim. Até os 11 anos eu vivi lá, depois fui para Irajá, que é um bairro de subúrbio, depois morei na Maré. E tem uma trajetória singular, porque eu fui o primeiro membro da minha família a chegar na universidade, a primeira geração que chega à universidade, num contexto ainda que a gente, pessoas de periferias e negras, tinha muito pouco acesso à universidade, principalmente à universidade pública. Eu estudei na UFRJ, fiz geografia na UFRJ. Depois fui fazer mestrado, doutorado, e virei professor da UF, outra raridade, um favelado da Maré, dando aula na Universidade Pública Federal. Mas isso foi mostrando cada vez mais essa conversa que a gente tem que ter. Não é trivial o reconhecimento que o simbólico institui o real. O reconhecimento do simbólico é um elemento fundamental para construir as políticas urbanas, para construir as ações urbanas. Então, nesse sentido, se a gente não começar a trabalhar no campo das representações, a transformação das representações, a gente não consegue efetivamente interferir na realidade. O observatório nasce como Observatório Social da Maré e tinha como função fundamental disputar conceitos, construir metodologia e tecnologias sociais que permitissem colocar em questão as formas estruturantes da desigualdade brasileira. E tem uma clareza muito grande da questão socioterritorial. Essa questão da nossa origem era muito central. No processo, foi radicalizando cada vez mais no sentido da vinculação entre território, raça e gênero. Impossível separar essas três questões. A primeira disputa que a gente fez foi na superação de uma coisa que a gente chama paradigma da ausência. Isso começou a partir da minha própria tese de doutorado. Eu entrei em doutorado em 95. O meu tema de doutorado era discutir trajetórias de jovens pobres que chegaram à universidade. Então, era o sucesso de jovens pobres através da escola pública. Eu tive que trocar de orientadora, porque a minha orientadora primeira, que era uma pessoa super engajada, super reconhecida, disse que eu tinha uma tese absolutamente neoliberal. Que efetivamente discutir o sucesso dos jovens pobres na escola simplesmente reforçava e legitimava a perspectiva meritocrática, que era profundamente excludente, e que a escola efetivamente pública é excludente e elimina os jovens pobres dela. Isso em 95. Eu falava que ela não reconhecia que a minha forma de falar, a minha racionalidade, a forma como eu constituí-me como ser intelectual, era decorrente da escola pública. Eu nunca adquiri isso na minha família, que era família de letrados, nem no meu bairro, nem no meu grupo social. Então, efetivamente, se eu fizesse um trabalho só sobre minha trajetória, já seria um estudo de caso bastante relevante. Mas nós éramos milhões, nós somos milhões, embora num percentual menor do que deveria, que usaram a escola pública e usam a escola pública a seu favor. Então, esse era um tema relevante. A potência das pessoas, mas as escolas públicas, em especial, reprimem, oprimem, impedem que elas se manifestem. Então, há uma dissonância absoluta, uma incompatibilidade entre a escola pública e entre os grupos sociais populares. A gente foi muito crítico, eu sempre fui muito crítico dessa leitura. Eu acho que a escola pública tem um monte de problemas, mas certamente ela tem um conjunto de possibilidades e faz com que muitas pessoas consigam estar avançando e utilizá-la a seu favor. A partir daí, a gente começa a discutir a importância de reconhecer o que a gente vai chamar de paradigma da potência. A ideia de você perceber no âmbito dos territórios populares, tanto e onde os pobres também estão. Os pobres, eu prefiro falar empobrecidos, na verdade, porque é sempre um sistema relacional. Não existem pobres, existem pessoas enriquecidas e pessoas empobrecidas, por causa da dinâmica estrutural da sociedade. Então, as pessoas empobrecidas, tradicionalmente, circulam em espaço que terminam sendo estigmatizados. Isso vai desde o posto de saúde, desde a favela, até a escola pública. Então, o desafio fundamental é como reconhecer que as pessoas de origem popular têm a capacidade de inventar, de criar, de potencializar suas ações. Isso significa você reconhecer as presenças para além das ausências. De 65 equipamentos de cultura na cidade do Rio de Janeiro, apenas 15 estão fora do eixo centro-zona sul. Sendo que esses 15, 10 são lonas culturais. São equipamentos absolutamente precários. Enquanto só a Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, custou 700 milhões de reais. Mas por que isso? Porque a representação que se tem é que é absolutamente natural esse espaço dentro de uma área mais rica, como a Barra da Tijuca, que é um dos bairros da classe média alta no Rio de Janeiro, e que não é natural fazer esse tipo de espaço na periferia. Vocês tiveram essa polêmica aqui mais ou menos com o CEL, me parece, que era um equipamento de alta qualidade,
feito na periferia e que, de certa forma, era absolutamente estranho àquele lugar. Então, a primeira discussão que a gente tem que fazer sobre a questão da periferia é reconhecer como é que ocorrem as presenças naquele processo. Então, a partir daí, nós fomos construindo novas narrativas para disputar com as narrativas tradicionais sobre favela, que é sempre assentado na lógica do assentamento precário, que é assim que define o Ministério da Saúde, aglomerados subnormais, que é assim que o IBGE define as favelas, ou comunidades carentes, que é o termo tradicional. Em função disso, a gente fez em 2009 um seminário chamado O que é Favela Afinal, que era justamente para construir outra definição de favela. Todas as definições de favela existentes, oficiais, todas, não tem um elemento positivo. Todos os elementos são negativos. O que caracteriza a definição das periferias sempre é marcada pela negatividade. Então, nesse sentido, o que a gente faz nesse documento é apresentar, sim, os limites, a forma como a favela vai se constituindo dentro das cidades, mas, ao mesmo tempo, como é que ela vai conseguindo cada vez mais reinventar a cidade a partir do seu esforço de garantia do seu lugar de morada. Então, nesse sentido, o processo de constituição socioterritorial da cidade do Rio de Janeiro, São Paulo não é diferente, é um processo de marcada negação do direito à cidade em relação aos moradores das periferias e favelas. Então, nesse sentido, a gente vai construir todo um processo de formulações que permita apresentar essa presença. Criamos, então, em 2017, que a Fundação TID como parceira, e que faz parte do conselho de uma instituição chamada Instituto Maria e João Aleixo, que é um think tank sobre periferias urbanas contemporâneas, e tem como objetivo se tornar uma universidade das periferias, se tornar uma universidade popular que efetivamente discuta a perspectiva da periferia, construindo uma nova teoria social crítica que aponte essa referência da periferia como elemento constituinte da cidade, potente na cidade. E nessa lógica, a gente vai construindo uma formulação que tenta trabalhar com as formas estruturais que sustentam a desigualdade brasileira. Esses três elementos, o racismo institucional, o sexismo e o patrimonialismo institucional, estruturam a partir de toda uma lógica de disputa de representações, mas também de efeitos práticos, estruturam a desigualdade brasileira. Então é fundamental a gente criar mecanismo que dê conta disso. O sexismo todos nós sabemos, e ele estrutura, porque todo mundo sabe aqui como as mulheres ainda têm posições subalternas dentro do mercado de trabalho, como tem uma carga de trabalho, muitas vezes, em outros espaços presentes no lar que não é considerada, como tem uma perspectiva de preconceito que faz com que um conjunto de mulheres não entre na área tecnológica, a própria criação dos filhos termina remetendo a isso, a gente vai constituindo um conjunto de ações que vão ajudando a manter a mulher na posição de subalternidade. E isso favorece, obviamente, os homens. E nós temos uma estrutura do racismo que é extraordinária, porque o racismo brasileiro ele é reconhecido, mas apenas quando se expressa no âmbito individual. Quer dizer, então, esse processo de uma organização reconhecer que a pessoa tem uma prática racista e não se propor a fazer a discussão para dentro da estrutura da empresa para discutir a diversidade, é típico desse processo de afirmação e negação do racismo. Então, eu afirmo o racismo quando ele se manifesta do ponto de vista individual, mas não o reconheço quando ele se expressa na perspectiva institucional. E aí é que a meritocracia se torna efetivamente um instrumento ideológico, porque ela reforça e estrutura a desigualdade. Quando mais gente é aprovada para a USP do bairro do Morumbi do que toda a zona leste de São Paulo, é claro que isso não pode ser mérito. É um absurdo você ver 700 mil pessoas presas nesse país, negras, pobres, das periferias e favela, julgadas por juízes, promotores que encaminham a acusação e são defendidas no limite por pessoas brancas, e especialmente homens, que a estrutura da prova de seleção faz com que alguém que estudou em escolas boas, universidade mais qualificada, que possa ficar 2, 3 anos sem trabalhar, fazendo bons cursos de preparação para uma prova dessa, vai ter mais condições de entrar do que uma pessoa negra da periferia, que tem que trabalhar e que estudou em escola em condições diferentes. Então, a isso eu chamo de o terceiro elemento da estrutura de desigualdade brasileira, que é o patrimonialismo institucional. Que ele se estrutura a partir de grande camada de verba brasileira, a maior parte dos recursos brasileiros são destinados de formas específicas, prolongada, regularmente, para as camadas mais ricas da sociedade, em geral brancas. Então nós temos várias formas para fazer isso. A primeira, como eu falei, a ocupação dos altos cargos públicos por pessoas de setores classe média, classe alta em geral, e brancas, a partir de formas de seleção que são absolutamente favoráveis a um grupo social específico, a um grupo socioeconômico cultural específico.
Então vai ter na diplomacia, vai ter nos altos escalões do judiciário, nos altos escalões do executivo e do legislativo, pessoas com essas características, assim como no processo eleitoral, que a gente ainda não consegue atingir efetivamente uma cota mínima de presença de mulheres e pessoas negras que possam estar incidindo nessa política, mas isso já faz parte da busca de superação. Então, a primeira forma de patrimonialismo institucional é esse processo de ocupação desses principais cargos. A segunda forma é a estrutura da cidade. A cidade é estruturada de forma tal que as áreas mais ricas recebem historicamente muito mais investimento que as áreas mais pobres. Por isso não é casual que no Rio de Janeiro apenas 15 equipamentos estejam nas áreas mais periféricas, enquanto o resto está nas áreas mais ricas. Assim como investimento em urbanização, em asfalto, em arborização, em saneamento e tudo mais. O alemão precisava urgentemente de saneamento. Só 30% do Morro do Alemão, do complexo do Alemão, tem saneamento. E, no entanto, foi feito lá um teleférico de 300 milhões que logo depois parou de funcionar. Quer dizer, ele desestruturou as formas que a população local tinha encontrado para tratar o ambiente, o transporte, desestrutura essas formas, não oferece o que a população mais precisa, depois deixa de oferecer o serviço que custou caríssimo para os cofres da população. Então, esse processo também de definição da estrutura dos gastos públicos é uma forma de drenar os recursos para a parcela específica da população. Em geral, pessoas brancas das áreas mais ricas. Quer dizer, é um processo de estrutura em que você aloca mais recursos num canto só. Isso implica inversão de prioridades. A estrutura que nós temos tributária é uma estrutura que penaliza principalmente os mais pobres, porque os impostos são indiretos. Então você tem uma estrutura que termina tributária fazendo com que a população mais rica ou as empresas que lucram mais paguem menos impostos. E isso é uma forma de transferir renda para uma parcela específica. Você tem uma estrutura tributária, tem uma estrutura de alocação de recurso público, tem uma estrutura de alocação dos cargos, tem uma estrutura da própria lógica econômica. Vários países do mundo enfrentam a inflação é um problema terrível, um problema que toda a economia tem que se preocupar, e enfrentam mesmo mantendo taxas de juros muito baixas. Principalmente os países mais ricos, os Estados Unidos mantém a taxa zero, Japão taxa zero, a Europa taxa zero há muito tempo. Mas o Brasil só entende que tem que tratar da alta da inflação através da alta de juros a taxas recordes no mundo. Não é casual que nas 500 maiores empresas do país, efetivamente a presença negra, e mesmo de mulheres, é muito menor que a de homens brancos. Colocar em questão as formas como se estrutura a desigualdade socio-territorial dentro da sociedade brasileira é que vai nos permitir, então, construir mecanismos para romper com esse processo. Então, o primeiro processo fundamental é esse reconhecimento de que a favela e as periferias têm inventividade, têm capacidade de criar e que criaram a sua própria noção de cidade. Então, o nosso quadro de intervenção é de que se a gente conseguir potencializar essas ações que as pessoas nas favelas produzem, se a gente conseguir reconhecer que a favela é cidade, que a periferia é cidade, reconhecer que a gente tem uma dinâmica de vida que pode ajudar muito a construir uma cidade melhor. O maior exemplo é a sociabilidade dos idosos. Eu moro num prédio, não tem nada de mais isso, eu acho que é parte da vida urbana. Eu moro há 8 anos nesse prédio, eu conheço uma pessoa, que é um amigo meu que se mudou para lá porque a gente tinha um apartamento vazio e falou. Fora isso, eu não conheço nenhuma outra pessoa. Mas eu sei o nome do meu vizinho de frente. Isso faz parte da sociabilidade urbana. Mas na favela não é assim. Na favela, qualquer problema que eu tinha como recorrer aos meus vizinhos. Lá no prédio eu vou recorrer ao porteiro. Aí eu sei muito bem o nome dos porteiros. Quer dizer, a gente tem muito a ensinar sobre a sociabilidade dos idosos, principalmente, dos deficientes físicos na favela, com todo o problema dos equipamentos que existem lá. Então, a gente tem muito que ensinar em termos de capacidade de invenção, quando tem mototaxistas, por exemplo, tentando criar outras formas de transporte. Sobre a outra forma de brincar que existe dentro da favela, sobre outras formas de cultura. Aí, nesse sentido, a gente tem que superar a velha noção de que centro e periferia. Continua existindo centro e periferia, só que esses termos não são estáticos nem sustentados na geografia. Eles são de ordem sociopolítica. Significa que em determinados campos, a periferia é outro centro. Cultura urbana. A periferia hoje é o centro da cultura urbana. É de lá que vêm novas estéticas, novas formulações, seja no campo da música, seja no campo das artes visuais, do grafite, seja no campo da poesia, com cada vez mais os lances desenvolvendo, seja no campo das expressões estéticas mais variadas, como o cabelo das mulheres negras. Então, a periferia hoje tem produzido invenções do ponto de vista de soluções, entre aspas, de tecnologia, não tecnologia no sentido do uso de máquinas, que são de tecnologias sociais e econômicas, que podem ser absorvidos pelo conjunto da cidade. O nosso desafio fundamental é produzir um processo de ações de visibilização das potências das periferias.
Acho que, nesse sentido, o trabalho da Fundação Tite Setúbal tem ido também muito por aí. Como é que você visibiliza essas forças, essas potências? Ao mesmo tempo, como é que você articula essas forças? E um problema ainda é que, historicamente, a gente tinha um problema discursivo muito grande. Até a década de 90, quem narrava as periferias eram os setores médios, nada contra isso. Pessoas muitas vezes engajadas, comprometidas, super dedicadas a efetivamente garantir os direitos dos moradores e das moradoras das favelas e periferias. O problema fundamental é que ainda era um discurso de fora para dentro. Era um discurso efetivamente, muitas vezes, exotizante, ou esse paternalismo justificatório que eu falei. Então, era importante que surgissem vozes das favelas e periferias, mas numa perspectiva não apenas de testemunho de vivência, mas vozes categorizadas, intelectualizadas, capazes de operar com a teoria, capazes de trabalhar com novas teorias para trabalhar essa dinâmica da favela. Então, dificilmente viria um discurso de paradigma da potência dos setores médios sobre as favelas. Historicamente, o discurso que tem é chamada exclusão social. Eu bato muito nessa ideia de exclusão social. Porque ninguém está efetivamente excluído socialmente. Você pode estar excluído de forma adjetiva. As mulheres, historicamente, estiveram excluídas do acesso à tecnologia. Isso começa a mudar agora, mas por causa da própria forma de criação, de estabilização das famílias. Tradicionalmente, nós tivemos muito pouco acesso ao mercado de trabalho mais sofisticado. Tradicionalmente, nós tivemos muito pouco acesso à universidade. Então, existem essas formas de exclusão de espaço específico, mas não exclusão social. A favela não é um espaço de excluídos. É um espaço de incluídos de variadas formas na dinâmica da polis, na dinâmica da cidade. Investir no aumento do repertório, na ampliação do repertório, tanto no ponto de vista educacional, como do ponto de vista da cultura, como do ponto de vista da tecnologia, é central. Esse processo da chamada ideologia do embranquecimento, diante da violência que foi feita diante dos negros, tanto antes da abolição como depois da abolição, faz com que muita gente de nós queira negar a sua origem. Então, a disputa do campo da arte é fundamental, no campo da cultura é fundamental, no campo da teoria acadêmica é fundamental, no campo da estética em geral, porque a disputa que nós temos na cidade hoje é a estética. A estética se coloca em todos os níveis. Como é possível cada vez mais que a nossa narrativa se torne centrais na dinâmica explicativa da realidade? Esse é o desafio que a gente está falando. Então, primeiro, o processo de construção do paradigma da potência, primeiro é esse reconhecimento, que nós temos desafios e tem muita força, muita inventividade. Mas também de fazer com que essas pessoas, que tem muitas pessoas muito sensíveis, elas possam cada vez mais se abrir para perceber essas materialidades, esse espaço dentro das periferias. A isso eu chamo de pedagogia do encontro, pedagogia da convivência. Ou a gente reconhece que essa pedagogia da convivência é o elemento central para efetivamente radicalizar a nossa democracia, ou nós vamos continuar crescendo na perspectiva da intolerância. Eu jamais abro mão da bandeira, da luta, da necessidade de lutar contra a desigualdade. Mas tão importante quanto lutar contra a desigualdade é afirmar que nós precisamos de uma sociedade mais amorosa, mais fraterna, ela seja mais justa, mas seja mais generosa. O amor é um elemento da política fundamental, e quem diz isso não sou eu só, não. Badiou, que é um dos maiores filósofos da atualidade, fala isso há muito tempo. O amor e a arte são elementos centrais para a disputa política. Eu fui na Argentina agora, e eles ficaram impressionados na fala, eu fui em várias favelas argentinas, que eles chamam de bidias, né, vilas. Não há presença de arte nos trabalhos dele. Há muita presença política, eles são muito mais politizados que nós. Tem muita presença da comunicação, mas não existe expressão do reconhecimento da arte como elemento fundamental para fazer política hoje, na atualidade, não só na periferia, como no âmbito da cidade do país. Então, eles estão vindo para cá para a gente ter essas trocas e construir novas narrativas. Então, concluindo, é reconhecer essa potência da periferia e suas premissas, reconhecer a forma como se visibilizam, abrir espaço para que elas se expressem na cidade. E, principalmente, abrir espaço para que novas pessoas de todos os cantos da cidade possam participar disso. Isso que se chama construir uma nova pessoa humana. Tem um dos meus livros que chama-se O Novo Carioca. O Novo Carioca é tanto aquela pessoa da favela que consegue ter o direito à mobilidade simbólica a toda a cidade, se sente pertencente a toda a cidade, como aquela garota, aquele garoto de classe média consegue também circular nesse espaço e reconhecer aqueles como iguais. Esse é o desafio da nossa democracia, é o desafio de trabalhos como o nosso. É isso aí, vamos para o papo.